Pai Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para vocês, uma boa tarde para toda a família. Tô vendo compartilhar mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar, eu tava hoje na rua, né? Eu não tive tempo de compartilhar cedo, né? Hoje eu resolvi algumas coisas na rua. Logo cedo pra glória de Deus, né? Em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus até me deu na rua mesmo, né? Eu tava na rua e eu sempre ando com a Bíblia, e aí eu peguei e tirei uma palavra, e Deus falou comigo através dessa palavra. Eu percebo que muitas pessoas, na verdade as pessoas elas buscam na gente uma forma de nos criticar e nos julgar, né? E assim, às vezes as pessoas elas têm um entendimento distorcido da palavra de Deus, não é verdade? Eu sei que muita gente fala isso, né? Que eu entendo a palavra errada, mas enfim, não estamos aqui para poder criar contendas, mas estamos aqui para poder ensinar direcionado ao Espírito Santo de Deus, até porque quem me colocou a fazer isso foi o próprio Deus, né? Louvado seja Deus. Então, amém, né? A gente não tem que explicar nada para ninguém e a gente continua seguindo firme e forte aqui. Vamos lá. Muitos questionam, a mulher ela pode ensinar, mulher ela pode fazer alguma coisa na obra de Deus? Eu sei que tem um texto que diz a respeito da ordem no culto, aonde Paulo ele vai dizer que a mulher, ele não admita que ela fale e que se a mulher tem alguma dúvida, ela pergunte ao seu marido. Por que isso? Por que Paulo fala isso? Eu já fiz um outro vídeo, né, dizendo a respeito disso, que a mulher ela é muito faladeira. Mas eu não entendo isso como se a mulher não pudesse fazer a obra de Deus, até porque o próprio Paulo ele escreveu a carta aos Romanos. E se você pegar comigo o texto da carta aos Romanos, você vai ler junto comigo, né, a respeito do que a mulher ela faz. Olha, Romanos capítulo 16 vai dizer bem assim, olha: recomendo-vos a Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Então, ou seja, aqui Paulo ele está recomendando a Febe, uma irmã que é serva da igreja, serve na igreja, que está em Cencreia, e para que a recebais no Senhor. Então, ou seja, essa mulher ela era uma missionária, porque ela vinha de uma igreja e ela estava sendo recebida por uma outra igreja, como convém aos santos. Que santos é esses? Aos apóstolos, aos mestres ali, mestre, porque o mestre só foi Jesus, mas ali aos apóstolos, aos discípulos, aqueles que levavam a obra, os obreiros de Deus, levavam a obra de Deus. Saudai, olha só, aí vai dizer bem assim, capítulo 16, versículo 2, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Então, ou seja, o próprio Paulo era ajudado pela Febe. Entendeu, gente? O problema é que as pessoas elas não gostam de ler a Bíblia. Elas gostam de pegar um versículozinho e pegar aquele versículo e crucificar pessoas. É isso que elas gostam de fazer, mas elas não gostam de ler. Eu tava na rua e Deus me deu essa palavra. Olha só, porque tinha umas pessoas perguntando pra mim a respeito de mulher, ensinar, de mulher estar na obra, de qual que é o papel da mulher. Teve até uma pessoa muito amada que veio e me perguntou bem assim, Dani, eu gostaria muito que você fizesse um vídeo a respeito das mulheres, do que as mulheres podem ou não fazer dentro da igreja. Então, ou seja, o próprio Paulo estava recomendando a Febe, que era uma mulher, ela estava recomendando a igreja, né? E que aqueles que estavam ali a recebessem, além de a recebessem, a ajudasse, porque ela era ajudadora também do ministério de Paulo. Então, olha só, saudai a Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, se você ler no contexto de Atos, se eu não me engano, vai dizer que Priscila e Áquila eram ajudadores de Paulo. Então, eles faziam a obra junto com Paulo. Entendeu? Priscila, ela era esposa de Áquila. Então, eles faziam a obra junto com Paulo. Então, ou seja, não é pecado mulher fazer a obra, gente. Porque o próprio Paulo que recomendou que as mulheres estivessem quietas dentro da igreja. Por quê? Porque as mulheres, elas falam demais. As mulheres, elas querem chamar a atenção. E se você reparar, a mulher, ela é muito dominadora. Ó, Adão e Eva. Quem foi que induziu Adão ao erro? Foi a Eva. Quem foi que induziu Abraão ao erro?
Foi Sara. Como assim, Dani? Que erro que Abraão errou? Abraão, ele teve que se deitar com Agar para poder gerar um filho. Por quê? Porque Sara não conseguiu esperar o tempo da promessa. Não foi Abraão que não quis esperar, foi Sara que não quis esperar. Então, às vezes, nós mulheres, sim, nós temos um poder de domínio, sim. E nós precisamos ter sabedoria do alto para que a gente venha agir de acordo com a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser submissas aos nossos maridos. Então, ou seja, ser submissa não nos impede de ajudá-los, não nos impede de fazer a obra junto com eles, não nos impede de sermos o braço deles para poder fazer a obra, cuidar de vidas, até porque eu sempre falo aqui, irmãos, homem, pastoreie homem, mulheres, pastoreie mulheres, por quê? Porque a gente sabe que nós somos carne. E quando você começa a ter uma intimidade, uma proximidade entre homem e mulher, irmãos, o diabo, ele não está rodeando quem está no mundo, ele está rodeando a nós que somos cristãos. Por quê? Porque tudo que ele quer é que nós envergonhamos o evangelho de Deus. Então nós precisamos fechar as brechas e ter um certo entendimento e sabedoria para poder lidar, para não cairmos em armadilhas satânicas, diabólicas. Vamos lá, vamos continuar lendo o mesmo texto, então presta atenção, pega a sua Bíblia e leia Romanos capítulo 16. Quem foi que escreveu o livro de Romanos? Paulo. Aí olha só, saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Então Áquila como Priscila eram colaboradores de Paulo, os quais pela minha vida expuseram seu próprio pescoço. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Hoje eu congrego numa igreja que, sim, tem pastora, tem pastores também, mas eu louvo a Deus pela vida da minha pastora, porque um dia, quando eu entrei naquela igreja e eu comecei a servir naquela igreja, Deus usou a vida dela para poder credibilizar a minha vida. Por quê? Porque as pessoas viravam para ela e falavam, olha, eu não sei para que você está pagando preço por essa mulher, ela não vai adiantar de nada você orar por ela, porque ela vai voltar para o mesmo caminho que ela veio, mas há poder no sangue de Jesus que tem me sustentado até aqui. Então eu louvo a Deus pelos joelhos dela, pela força dela, porque... Claro que foi movida ao Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Você já pensou se tivesse sido um pastor que tivesse me recebido? Eu vindo lá, cheia de demônio, lá do mundo, né? Com a carne gritando. Você imagina se não tivesse sido um pastor? Irmãos, eu sou carne, eu sou podre, eu sou falha, eu sou miserável. Então você imagina se tivesse sido um pastor, você imagina se não tivesse sido essa mulher de Deus que tivesse pago pelo preço pela minha vida. Então eu louvo a Deus sim, pela vida das mulheres que são levantadas para poder ajudar a outras mulheres e outras vidas a permanecerem na presença de Deus. Coisa que muitos homens, talvez, se eles estivessem no lugar, eles seriam o motivo de eu voltar para o mundo. Por quê? Talvez ele daria em cima de mim, talvez ele cairia, né, ali, né, na vontade da carne, porque muitos hoje já estão, por mais que se dizem que são cristãos, mas eles ainda estão no desejo da carne. Tanto isso a gente vê até nos dias de hoje, gente. Um monte de homem que vem procurar a gente, que vem com o intuito de ovelhinha, mas na verdade está em pele de lobo. Então, isso é um fato. Mulheres ajudem mulheres, homens ajudem os homens. E a mulher, ela ajuda o seu marido, né? Então, assim, aqui a gente vê que o próprio Paulo estava dizendo que havia mulheres que trabalhavam na obra. Olha, saudar também a igreja que está em sua casa. Saudar, meu amado Espêneto, que as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Quem que trabalhou muito por nós? Maria. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão. Até a Júnia foi presa na prisão junto com Paulo, uma mulher. Por quê? Porque estava fazendo a vontade de Deus. Na prisão, que são notáveis entre os apóstolos. Olha, gente, isso aqui, ó, apóstolo. Saudai a Andrônico e a Júnia, nome de mulher, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos. Então, ou seja, Júnia e Andrônico eram apóstolos, sim, e que também estão em Cristo antes de mim. Então, ou seja, Júnia e Andrônico eram apóstolos antes de próprio Paulo. Então, ou seja, existe ministério feminino, sim, porque o próprio Paulo na Bíblia está dizendo. Agora vamos lá. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a família de Aristóbulo.
Saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifênia e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Então, ou seja, existiam mulheres que trabalhavam para Cristo, sim. Existiam mulheres com cargo de apostolado, sim, irmãos. Queira você ou não, está na Bíblia. E quem escreveu? O próprio Paulo. Foi ele. Vai lá, Romanos capítulo 16, pega sua Bíblia e leia. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham, as quais mulheres, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Trabalhava como, gente? Trabalhava como? Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua mãe. Saudai a Anticristo, a Flegonte, a Hermas, a Patóbras, a Hermes e aos meus irmãos que estão com ele. Saudai a Filólogo e a Júlia, mulher, a Nereu e a sua irmã, mulher, e a Olimpas, ou seja, sua irmã Olimpas, mulher, e a todos os santos que estão com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. E suplico-vos, irmãos, que marqueis os que causam divisões e ofensas entre a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Então, ou seja, afastai-vos de pessoas que criam ofensas e divisões naqueles que pregam a doutrina. Então, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Então, ou seja, gente, evangelho não é para pregar só lisonjias, palavras que amassageiam o ego, não. Não. Olha, por quê? Porque a vossa obediência veio a ser conhecida entre todos os homens. Então, ou seja, a doutrina requer obediência. Doutrina requer a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o que é mal. Amém? Então tá aqui o próprio Paulo falando do ministério feminino, o próprio Paulo dizendo que havia apóstolos, sim, mulher, sim, que tá aqui, ó, 16, versículo 7. A minha Bíblia, ela é bem fiel ao original, que é a King James, eu já mostrei aqui esses dias atrás. Então eu gosto muito dessa Bíblia porque ela é mais fiel ao que foi escrito verdadeiramente. Então a gente consegue entender melhor. É igual a outra Bíblia que eu li a respeito disso. Ela tem um pouco de diferença, né, nas palavras, porque ela é uma Bíblia de tradução mais atual, entendeu? Então ela tem um pouquinho de diferença nas palavras. Mas essa ela é mais fiel ao original e você tá vendo que o próprio Paulo, gente, eu vou ler de novo. Porque, gente, as pessoas não gostam de ler Bíblia e elas querem nos apedrejar porque simplesmente elas querem usar um versículo aleatório na Bíblia sem ler aquilo que tá ali, né? E querem apedrejar a gente. Olha só, 16, Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e a mulher, tá? A mulher, Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, gente que foi com ele para prisão, notáveis entre os apóstolos. Então, ou seja, Andrônico e Júnia eram apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim, ou seja, que tinham estado em Cristo já antes de Paulo, porque antes de Paulo já existia um ministério de apostolado, sim. Então, gente, pega essa chave, Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, amém?